Você, que é um vagabundo que nem entra na faculdade, tem uma namorada que nunca te abandona. Seu sogro, um general, ao saber disso, e usou todos os meios para colocá-lo no exército, queria dar-lhe um teste. Quem diria que assim que você entrasse nas Forças Armadas, na competição de tiro, cada tiro seu era um acerto perfeito. No teste físico você quebrou o recorde da região militar. Um ano depois você liderou uma equipe de operações especiais para varrer o mundo. 3 anos depois, seu peito estava cheio de medalhas militares, até seu sogro ficou boquiaberto. Neste momento seu celular tocou. Você não precisava pensar para saber que essa mensagem era de Song Yao, afinal, você já havia sonhado com essa cena inúmeras vezes. Você se apressa para encontrar um lugar para se esconder. Meu pai veio te procurar. Tudo parecia tão familiar. No entanto, tudo não passava de um grande sonho. No sonho você renasceu para o 3º ano do ensino médio inúmeras vezes. Não levaria 5 minutos. Seu sogro general viria pessoalmente, como um general respeitável. Minha filha está com um moleque. Isso é pedir a cabeça. Song Qian bateu na sua porta com raiva. Você já estava sentado na sala esperando. Ao abrir a porta, Song Qian perguntou diretamente: Você é Shen Xin? Você assentiu. O que Song Qian disse a seguir, você já não conseguia ouvir. Depois de se formar no 3º ano do ensino médio, você passou na universidade e se alistou no exército no 2º ano, enquanto você passava os dias em um estado de estupor. Sem ter nada sério para fazer, passava o tempo bebendo com amigos vadios. Toda vez que você se encontrava com Song Yao, você causava problemas para ela. Uma vez você se embriagou e causou problemas. Song Yao, para te ajudar, quase arruinou sua carreira militar no local, e posteriormente devido à sua influência. Song Yao foi morta em uma missão, por isso você se sentiu profundamente culpado. Dormindo todas as noites você sonhava repetidamente com essa cena. Se pudesse voltar, você nunca mais seria ocioso como antes. Quero que você se afaste da minha filha. Ouvindo o rugido de Song Qian, você se recuperou de seus pensamentos. Você suspirou. Velho Song, pode ficar tranquilo. Mesmo que eu morra, eu definitivamente não vou me separar de Song Yao. Song Qian ficou com os olhos vermelhos de raiva, xingando: droga, esse garoto desrespeita os mais velhos e é anárquico. O que ele fez exatamente, para sua filha ter um namorado assim? Você deu um tapinha no ombro de Song Qian. Eu admito que não sou digno de sua filha agora, mas não se pode julgar um livro pela capa. Eu também pensei sobre isso. Já que Xiao Yao morreu em uma missão, então irei para o exército primeiro. Estarei ao lado de Xiao Yao para protegê-la. Ouvindo você falar bobagens aqui, Song Qian estava tão zangado que quase não conseguia falar. Pequeno Li, passe meu número de telefone para ele. Desde que você passe no exame físico, com certeza poderá se tornar um soldado. Quero ver que tipo de fama você pode conseguir. Depois que Song Qian disse isso, ele bateu a porta e saiu. No início, você se sentiu bem, afinal, podia conhecer Song Yao em seus sonhos. Mas com o tempo, você ficou cada vez mais irritado, até se despedir de Song Yao. Ao embarcar no trem para o exército, você estava um pouco apreensivo. Quanto mais você pensava nisso, mais agitado ficava. Porque se isso não fosse um sonho, você estaria em apuros por ter irritado Song Yao daquele jeito. Sua vida estaria acabada. Até que você viu Song Yao com seus próprios olhos na Assembleia de Mobilização de Novos Recrutas, seu coração disparou. Isso definitivamente não era um sonho, tudo era real. Depois de um verão, você finalmente percebeu que havia renascido. Nesse momento, você só queria morrer. No caminho de volta para o dormitório, o líder de esquadrão também estava um pouco confuso, e o vice-líder de esquadrão também estava confuso. Por que o comandante do exército estaria limpando o nosso regimento Menhagao desta vez? E por que o discurso do comandante do exército parecia ter algumas emoções pessoais? Eu também sinto que o comandante do exército sempre está olhando para o nosso lado. O que significa que você não pode desrespeitar seus superiores depois de entrar no exército, falar com regras, já que você entrou na porta do exército. Você tem que fazer um nome. Não é que sua cabeça estivesse quente. Receio que seus dias futuros não serão fáceis. Mas neste momento, de repente uma voz soou em sua mente: parabéns ao hospedeiro por se alistar com sucesso no exército e despertar o sistema. O pacote de presente para iniciantes foi enviado, por favor, verifique. Vendo essas 3 linhas piscando em sua mente, você soltou uma palavrão, que soou como um trovão. O líder de esquadrão e os outros ouviram quase tudo. Você soltou aquele palavrão, e você de repente percebeu que tinha se descontrolado.
Que diabos esse garoto está tramando? Dizer um palavrão na frente de tantas pessoas. Felizmente, ninguém o pegou em flagrante. Caso contrário, nos próximos 3 meses de treinamento ou até mais tempo, você será um exemplo. Você voltou para o dormitório. Operando o sistema em sua mente, você abriu o pacote de presente para iniciantes. Parabéns ao hospedeiro por abrir com sucesso o pacote de presente para iniciantes. Bônus de treinamento físico. O hospedeiro pode recuperar seu físico ao pico sempre que atingir um novo recorde de treinamento físico. Bônus de aprendizado. A eficiência de aprendizado do hospedeiro será o dobro do resultado com metade do esforço. O dia passou rapidamente. Naquela noite, todos os novos recrutas dormiram cedo e profundamente. Provavelmente a melhor noite de sono que vocês tiveram desde que chegaram ao exército. Na manhã seguinte, às 5 da manhã, o rugido do líder de esquadrão soou em todos os dormitórios. Tempo limitado de 3 minutos. Se você não descer da cama, as consequências serão por sua conta. Todos os 8 novos recrutas do esquadrão. Só você dormiu profundamente. O rosto de Shen Bin ficou vermelho. Ele tirou seu cobertor. Então um grito soou. Quem machucou minha perna? Uau! Os olhos de Shen Bin se arregalaram. Fui eu quem a desenrolei. Você tem alguma objeção? Deissa! Vendo isso, você estremeceu. Ao longo dos anos, não treinei mais nada, mas em dormir, sou excelente. Mas hoje, no primeiro dia de treinamento, cheguei à cama. Você esfriou pela metade em um instante, e toda a equipe, por você ter dormido até tarde, só pode agachar no chão para ouvir a aula hoje. A primeira tarefa de hoje é dobrar os cobertores. Depois que o sargento explicou uma vez, enquanto todos estavam pensando sozinhos. Seu cobertor dobrado em forma de bloco de tofu já tinha uma forma rudimentar. Shen Bin o observou cuidadosamente. Obviamente você já o dominou. O talento de dobrar cobertores em bloco de tofu. O vice-sargento Li Yongjun espiou. Este garoto é bom. Ignorando a si mesmo, Shen Bin não disse nada, mas os cantos de sua boca se curvaram. Pela sua observação, pode-se provar que você é definitivamente um bom soldado e não será ruim no futuro. Enquanto todos estavam se jogando, você já o havia dobrado, um cobertor em bloco de tofu que parecia algo. Os outros recrutas que não passaram foram levados para um treinamento físico. Neste momento, a porta do dormitório foi batida. Quem estava na porta não era outra pessoa senão o comandante do regimento, Zhou Shangjian. Shen Bin estava um pouco confuso. Por que o comandante do regimento veio me procurar tão cedo? O comandante Zhou acenou para Shen Bin e sussurrou algumas palavras para ele. Shen Bin ficou chocado de repente. Ele olhou para os olhos e depois se virou para olhar o comandante do regimento. Comandante, você está falando sério? O comandante do exército está avisando aquele garoto? Zhou Shangjian explicou. Para evitar que outros digam que ele é um protegido, o comandante do exército os arranjou para mirar nele, o que também é um tipo de treinamento para ele. Shen Bin, que parecia tão feliz antes, de repente se transformou em outra pessoa, olhando para você como se quisesse devorá-lo. Os outros descansam primeiro. Shen Xing faz 100 flexões, mesmo que você seja melhor que os outros. Mas você não pode ser peculiar, você sempre tem que lembrar que o exército é um coletivo. Um erro, todos punidos. Você jorrou de repente. Droga, estava tudo bem antes. Assim que o comandante do regimento veio, a atitude mudou 180 graus imediatamente. Não precisa pensar. Deve ter sido o velho que entregou a arma quem fez isso. Você fez 30 flexões com o couro cabeludo endurecido, sem sequer uma pausa. Enquanto contava o número de flexões, Shen Bin não pôde deixar de se admirar em seu coração. Ele era digno de ser alguém que o comandante do exército pediu para mirar. Sua força é muito mais forte que a das pessoas comuns. Aos 40, seus braços já estavam visivelmente doloridos. Cada vez que você se levantava, levava muito tempo. Vendo que você estava gradualmente sem forças, Shen Bin franziu a testa ligeiramente. Se não der certo, deixa pra lá. Wen Yan, seus olhos se iluminaram instantaneamente. Dignidade. Dignidade não vale nada. Um homem de verdade sabe ceder e avançar. Você desabou no chão. Sargento, não consigo mais. No começo, ele pensou que você ouviria essa frase e faria mais alguns. Afinal, qual homem admitiria voluntariamente que não consegue? Mas você é uma exceção. Após ponderar por um momento, Shen Bin disse lentamente, pensei que você poderia fazer algo notável, mas agora parece que é só isso. Wen Yan, você ficou imediatamente furioso de dor. Apenas com essa frase de Shen Bin, você pode ter certeza.
É definitivamente aquele velho Song Qian que está te perseguindo? Você só tem essa teimosia, quanto mais for perseguido, mais terá que se destacar. Além disso, você não entrou no exército por mais ninguém, mas por Song Yao. Como você vai proteger Song Yao no futuro se não for forte? Relatando o sargento. Se eu não completar esses 100 flexões hoje, eu não sou homem. Shen Bing riu, achando estranho. Você parece muito sensível a essa palavra. Quanto mais você fala, mais animado fica. É como se você quisesse fazer algo notável no exército. Até quase 50 flexões. Seus braços já tremiam como uma borboleta, e muitas pessoas ao redor estavam confusas. O que vocês acham que o velho Shen sofreu? Por que ele fica tão animado quando se fala nisso? Enquanto eles discutiam em voz baixa, você, que estava fazendo flexões, parecia que de repente ganhou força novamente. Antes estava tremendo como uma borboleta, mas agora estava firme como um cachorro velho, como no início. Shen Bing treinou soldados por muitos anos, mas nunca tinha visto um soldado como você. Os outros ficam mais cansados quanto mais fazem. Mas o que diabos é você? Quanto mais você faz, mais animado fica. Ele nunca tinha visto, e sua animação não é do tipo que quebra limites. Essa animação é intermitente. Quando todos estavam liderando, seus olhos brilhavam com uma luz dourada. Parabéns ao anfitrião por obter 0,1 de constituição, constituição atual 1,3. Embora você sentisse claramente fadiga. Mas você conseguiu completar essas 100 flexões. Shen Bing ficou quase chocado. Há sempre alguém melhor. O exército nunca carece de fortes, nem de novos recrutas com talento e força física excepcionais. Sua força física e talento não são definitivamente os melhores, mas definitivamente são os mais estranhos. Essas 100 flexões foram concluídas. Shen Bing não tinha como te importunar mais. Às 6 em ponto, era hora do treinamento matinal, quando todos estavam se preparando para o primeiro treinamento físico. Um som de notificação do sistema soou de repente em sua mente. Tarefa detectada. Desafie o comandante da companhia em uma corrida de 3 km publicamente. Recompensa pelo sucesso da tarefa. Mantenha todas as recompensas de constituição obtidas durante a tarefa. Falha na tarefa. Constituição menos 0,5. Recusar tarefa penalidade. Constituição menos 1. Você quase cuspiu um bocado de sangue de raiva. Desafiar o comandante da companhia em público. O sistema está louco ou você está louco? Isso é claramente forçá-lo a não ter escolha a não ser desafiar. Aptidão física menos 1. Então sua forma física é provavelmente pior do que um cachorro. Mas mordendo os dentes e pensando, Song Qian queria te atormentar de todas as maneiras, em vez de ser atormentado por eles. É melhor atacar ativamente. Quando você estava prestes a se preparar para correr, você gritou de repente. Relatório. Comandante da Companhia Wu Yongao da Primeira Companhia do Primeiro Regimento Estelar. Não me confunda. Dos soldados estelares dos 3 acampamentos estelares, talvez poucos o conheçam, mas os oficiais de cima a baixo do Regimento do Tigre. Quase todos o conhecem, afinal, é o comandante do exército quem o nomeou, e disse para eles te atormentarem. É difícil para eles não se lembrarem do seu nome. Wu Yongao queria atormentar você durante o treinamento, mas não esperava que você gritasse o relatório primeiro. Vendo a expressão nos seus olhos, Wu Yongao sabia que você devia ter alguma ideia. Comandante da companhia, quero desafiá-lo. Assim que isso foi dito, todo o local explodiu em comoção e houve discussões animadas. Meu Deus! Este homem é bastante ousado. Atreveu-se a desafiar o comandante da companhia em público. Vendo que você o desafiaria em público, Wu Yongao estava prestes a rir de raiva. Ele pensou que não é de admirar que o comandante do exército tenha nomeado para atormentá-lo. Com essa criatura, quem mais ele atormentaria? Um recruta, no primeiro dia de treinamento estelar, quer desafiar o comandante da companhia? Desafiá-lo não é problema, sempre bem-vindo, mas as regras devem ser claras. Antes de me desafiar, pese bem, se você me vencer, tudo é negociável. Mas se você perder, o olhar de Wu Yongao tornou-se muito penetrante. Você arcará com as consequências. Dou-lhe uma chance, desista agora e peça desculpas em público. Posso poupá-lo desta vez de suas palavras arrogantes. Embora você estivesse em pânico, você também sabia que não podia perder a compostura. Além disso, as palavras já foram ditas. Seria muito vergonhoso recuar agora? Assim que essa notícia chegasse a Song Qian, você não só não seria capaz de fazer nada, como Song Qian provavelmente nem olharia para você no futuro.
Se você admitisse seu erro e desistisse do desafio, Song Qian o rejeitaria do fundo do coração. Eu não desisto. Bom, então, diante de todos, nós dois faremos uma corrida individual. Eu trarei o comandante do batalhão pessoalmente para ser nossa testemunha. O comandante do batalhão ouviu que no primeiro dia de treinamento estelar alguém estava desafiando o comandante da companhia. E achou bastante interessante, mas sabendo que era você quem estava desafiando, o comandante do batalhão achou compreensível. Sob o olhar de todos, você caminhou até a pista e ficou em pé com Wu Yonggao. O comandante do batalhão caminhou até os dois. Começando daqui, a competição começará imediatamente quando você ouvir começar. Durante esse tempo, você também estava pensando rapidamente em uma estratégia em sua mente. Esta competição, para você, só existe vencer, não há outra escolha. No instante em que Shao Junho se lembrou, você correu para frente com a velocidade de um sprint de 100 metros. Que pessoa normal usaria toda a sua força no início de uma corrida de 3 quilômetros? Shen Bing ficou tonto. Ele pensou que você seria capaz de desafiar o comandante na frente de todos. Por que você poderia ter alguma confiança? Mas quem poderia imaginar que você era um idiota? O comandante do batalhão também estava com uma expressão sombria. Não é de admirar que o comandante militar o tenha nomeado especificamente. Este garoto desafiou o comandante na frente de todos, e ainda por cima sem experiência em correr 3 quilômetros. Isso é pura loucura. Você abriu uma certa distância de Wu Yonggao, mas sua velocidade estava diminuindo gradualmente. Depois de um tempo, você já estava ofegante e sem fôlego, e Wu Yonggao já estava quase te alcançando. Isso é realmente loucura. Você está correndo ofegante e sem fôlego, e Shen Bing está tão furioso que está prestes a desmaiar. Amigos também assistiam com frequência, mesmo que não tivessem treinado para 3 quilômetros, eles também sabiam que 3 quilômetros definitivamente não podem começar com força total. Correndo assim, você provavelmente estaria exausto em menos de 500 metros. O canto da boca de Wu Yonggao se curvou ligeiramente, porque embora não tenha sido glorioso, pelo menos você expressou sua raiva. Ele foi comandante por tantos anos, e esta é a primeira vez que ele vê um novato tão arrogante quanto você. Quando Wu Yonggao estava pensando em como puni-lo mais tarde, você, que já estava perto, de repente acelerou. Ele podia sentir claramente que você não estava pesado, ofegante e sem fôlego. Mas como é que você de repente recuperou a energia? Você estava se sentindo melancólico, não esperava que melhorasse tão rápido. Isso apenas confirmou que sua forma de correr estava completamente correta. Wu Yonggao, que estava prestes a te alcançar, franziu a testa. De onde veio essa força? Você era claramente um vândalo que nem conseguia passar na faculdade, mas tinha uma namorada que nunca o abandonou. Seu sogro militar soube disso, e tentou de tudo para te colocar no exército, querendo te dar um teste. Quem diria que assim que você entrou no exército, você acertou todos os alvos no concurso de tiro, e quebrou o recorde do distrito militar no teste de aptidão física. Um ano depois, você liderou uma equipe de forças especiais e varreu o mundo. 3 anos depois, seu peito estava cheio de medalhas militares, e até seu sogro ficou boquiaberto. Assim que você entrou no exército, você se atreveu a desafiar o comandante em uma corrida de cross-country na frente de todos. Wu Yonggao sentiu que algo estava errado, afinal, você não parecia estar fingindo. Mas se realmente não era fingimento, isso seria um pouco demais. Originalmente você não tinha mais força para correr. Vendo que você estava no limite, você de repente acelerou novamente, o que não estava de acordo com o bom senso. Mas Wu Yonggao não teve muito tempo para pensar, e continuou a correr mantendo o ritmo. Não demorou muito. Você estava como no início. Os passos de Wu Yonggao atrás ainda eram tão fáceis. Vendo que todos pensavam que você não conseguiria aguentar, você de repente acelerou novamente. Vendo esta cena, Shen Bing e os outros ficaram completamente chocados. Você acelerou novamente com força. Vendo essa cena, Shen Bing e os outros ficaram completamente chocados. É como se sua condição física fosse inesgotável. Sempre que atingia o limite, uma força misteriosa o sustentava de volta ao pico. Sua aceleração desta vez também despertou a teimosia de Wu Yonggao. Eu não acredito que você, moleque, ainda consegue fazer isso? Sentinela! Wu Yonggao também acelerou bruscamente, grudando em você como cola. No início, todos pensaram que seria uma vitória esmagadora. Afinal, você era um recruta e Wu Yonggao era um comandante experiente. Mas quem diria que você seria capaz de correr em pé de igualdade com ele?
O Yongao agora está convencido de que uma terceira vez definitivamente não acontecerá. Ele não está poupando nenhuma energia agora, ele só quer fazer uma coisa, alcançar você. Como um comandante honrado, ser acompanhado por um recruta, isso faz sentido. Mas a verdade é que você realmente teve uma terceira vez. Sempre que o Yongao estava prestes a alcançá-lo, você lidou facilmente com esses 3 quilômetros. Em comparação, o ritmo de Yongao foi completamente arruinado. No final, o Yongao já estava correndo com os olhos vermelhos, cheios de veias, porque ele já havia chegado a uma conclusão. Seu desgraçado está fingindo, sempre criando a ilusão para ele de que ele poderia alcançá-lo, mas sempre que ele estava quase alcançando, você acelerava bruscamente para se distanciar dele. Até o final dos últimos 3 quilômetros, você cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 300 metros. Neste momento, o comandante do batalhão estava com o rosto pálido de raiva. Como um comandante honrado, ele nem sequer conseguiu superar um recruta. Como ele estabeleceria sua autoridade diante desses recrutas no futuro? Você, moleque recruta, também não deu nenhuma cara para o Yongao. Essa notícia logo chegou ao escritório do comandante do regimento. Ao ouvir essa notícia, Zhou Shangjia não ficou nem um pouco surpreso. Se você não tivesse alguma habilidade, como comandante militar poderia valorizá-lo tanto? Antes do almoço, o telefone tocou no escritório do comandante do regimento. O telefonema foi de Song Qian. Eu pensei que você seria severamente punido. Mas depois de ouvir o relatório de Zhou Shangjia sobre seu desempenho pela manhã, Song Qian engasgou com o chá que estava bebendo e o cuspiu imediatamente. Você diz que esse moleque desafiou o comandante em público e também o desafiou? Eu investiguei o histórico dele. Ele nunca treinou. Song Qian não conseguia mais ficar parado. Esse moleque é realmente tão impressionante quanto eles dizem? Ele ficou em silêncio por um momento. Terei tempo de ir ao local e ver você pessoalmente. O tempo passou rapidamente. Em um piscar de olhos se passou uma semana. Song Qian veio especialmente para vê-lo hoje. Ao primeiro olhar, ele imediatamente notou você na multidão. Sua postura militar estava impecável e extremamente padrão, formando um forte contraste com os outros recrutas. Zhou Shangjia disse rindo, outros treinavam por um tempo e descansavam por um tempo, mas você, moleque, parecia não saber o que era cansaço. Ouvi seu comandante de batalhão dizer que você não descansou hoje. Desde que começou a postura militar, você ficou lá parado sem se mover. Song Qian observou você à distância. Passou uma manhã inteira observando, procurando por seus defeitos. Mas durante toda a manhã, seu desempenho foi o melhor. Você pode não ter cantado o hino militar da melhor forma, mas sua voz e espírito eram os mais fortes. Ao entrar no refeitório, você também dominou muito bem as regras de comer. Quando os outros estavam na metade da refeição, você já tinha terminado de comer tudo. Se Song Qian não o conhecesse, ele pensaria que algum soldado veterano se misturou ao esquadrão de recrutas. Durante o intervalo do almoço, os outros recrutas voltaram diretamente para o dormitório, mas você foi direto para o campo de treinamento. Vendo que você vinha treinando intensamente por uma semana inteira, seus colegas de quarto quase entraram em colapso. Se você continuar treinando assim, o líder de esquadrão terá que sair para treinar conosco novamente. Irmão, descanse um dia, tudo bem. Você está se esforçando tanto, não por outra razão, mas porque Song Qian sacrificou-se no segundo ano de seu alistamento. Embora ele fosse um soldado, ele não tinha a delicadeza de uma mulher. Finalmente, em menos de 2 anos, ele ingressou com sucesso nas Forças Especiais Femininas, e após um breve feriado depois de passar no teste das Forças Especiais, os dois se reencontraram. Foi nessa ocasião que você bebeu demais e arranjou confusão, e Song Yao se machucou no braço para te ajudar, e essa lesão tornou-se o estupim para ele perder a vida. Naquela época, a equipe partiu, e apenas 9 pessoas voltaram com segurança. Se Song Yao estivesse fisicamente bem, ele teria voltado em segurança, mas por ter se machucado no braço, sua atenção não pôde se concentrar, o que levou ao acidente. Vendo você correndo para o treinamento, Song Qian também pensou consigo mesmo que, se fosse apenas para ficar com Song Yao, você não precisaria se esforçar tanto. Ele podia sentir claramente uma obsessão em seu coração, mas não sabia qual era. Vendo você treinando desesperadamente, a opinião de Song Qian sobre você mudou um pouco. Mas mesmo assim, Song Qian ainda não aprovava o relacionamento de você e Song Yao. Ele conhecia muitas famílias com status social e econômico semelhantes. Um soldado comum como você não era digno de sua família.
O tempo passou voando, quase um mês. Nesse período, os recrutas mudaram drasticamente, e você mudou de forma ainda mais inacreditável. Em apenas um mês, sua condição física atingiu 2,5, o que não é um progresso rápido na condição física, mas sim porque você treinou incessantemente todos os dias neste mês, acordando mais cedo que todos, indo dormir mais tarde que todos. Você treinou enquanto os outros dormiam, você treinou enquanto os outros descansavam. Lentamente, os outros também não conseguiram mais ficar parados. No início, você era o único a se esforçar, mas depois toda a turma se tornou significativamente mais forte que as outras turmas. Com o tempo, esses recrutas começaram a se incentivar mutuamente. Mesmo que o céu já estivesse completamente escuro, ainda havia muita gente no campo de treinamento. Amanhã é a primeira avaliação mensal. Hoje vamos relaxar bem. O primeiro lugar na avaliação de treinamento de novos recrutas a cada ano é recompensado com uma medalha de terceira classe. Uma medalha de terceira classe pode não ser muito impressionante para vocês, recrutas recém-chegados ao exército. Mas, na verdade, as recompensas que você deseja obter são difíceis. Ao ouvir o sargento dizer que o primeiro lugar tem a recompensa de uma medalha de terceira classe, 202 não é muito impressionante, mas na verdade, as recompensas que você quer obter são todas difíceis. Ao ouvir o sargento dizer que o primeiro lugar tem a recompensa de uma medalha de terceira classe, 203 seus olhos brilharam. No exército, você tem que fazer o possível para conquistar todas as honras e méritos para si mesmo. 204 O objetivo é apenas abafar a boca de Song Qian no futuro. Neste momento, uma nova tarefa do sistema apareceu em sua mente. 205 Tarefa detectada. Obter o primeiro lugar na avaliação de treinamento de novos recrutas, o primeiro lugar em cada teste mensal. 206 Você pode obter uma recompensa de habilidade no local. Ao ouvir que há recompensas de habilidade, seu coração não pôde deixar de se excitar. 207 Na manhã seguinte, após o ajuste de ontem, seu corpo já estava em seu auge. 208 O teste mensal desta vez foi muito simples, consistiu apenas em um teste de aptidão física. Quando o teste começou, 209 Você correu novamente para frente com a velocidade de um sprint de 100 metros. No início, todos duvidaram ao vê-lo correr assim. 210 Agora, vendo-o correr assim, o Yongao e os outros já se acostumaram. Embora sua pose de corrida não seja muito bonita, 211 O desempenho que você alcança é rápido. Treinando aptidão física por um mês inteiro, você ainda não testou 212 Qual o seu desempenho atual nos 3 km? Aproveitando esta avaliação, é uma boa oportunidade para testar até onde você pode ir 213 até quando este garoto vai correr? Se fosse antes, sua velocidade já teria diminuído. Mas desta vez, você, na verdade, não diminuiu nem um pouco a velocidade. 214 Após 2 voltas, sua velocidade quase não diminuiu. Se seus colegas de quarto fossem colocados em outras unidades, 215 eles seriam considerados excelentes. Mas azar, eles estão no mesmo dormitório que você, comparados a você, 216 eles correm como uns inúteis. Zhou Shangjian também o observava silenciosamente no escritório. Ele está no exército há tanto tempo, 217 ele viu muitas pessoas incríveis, mas poucas tão capazes de correr quanto você. Se sua mira por acaso também for boa, 218 e seu talento for muito alto, estima-se que seu tempo no regimento Tigre Feroz já tenha entrado na contagem regressiva. 219 Esta é uma pessoa que Song Qian pessoalmente disse que seria avisada. Mas depois de mirar por tanto tempo, não só você não foi afetado, 220 pelo contrário, você ficou cada vez mais forte. Song Qian é conhecido por sua admiração. Não importa o quanto você o tenha ofendido antes, 221 contanto que você tenha força, é muito provável que Song Qian o leve embora. Naquela época, para não falar de forças especiais escolhendo você, 222 seria você quem escolheria as forças especiais. Quanto mais para trás, mais rápida sua velocidade ficava. Desta vez, o Yongao cronometrou pessoalmente. 223 Ao vê-lo se aproximando do meio do percurso, o Yongao mal podia acreditar em seus olhos. Porque o tempo agora, caramba, era apenas pouco mais de 9 minutos. 224 Ele relembrou o dia em que você o desafiou publicamente. Pensando nisso agora, seria estranho se ele não tivesse contado para você. Até você cruzar a linha de chegada, 225 O tempo foi registrado em 9 minutos e 33,76 segundos.
Nem mesmo geralmente calmo o Yongal conseguiu embora não muito agradável, na verdade, as recompensas que você deseja obter são todas difíceis. Ao ouvir o sargento dizer que o primeiro lugar tem a recompensa de uma medalha de terceira classe, 203 seus olhos brilharam. No exército, você tem que fazer o possível para conquistar todas as honras e méritos. 204 O objetivo é apenas abafar a boca de Song Qian no futuro. Neste momento, uma nova tarefa do sistema apareceu em sua mente. 205 Tarefa detectada. Obter o primeiro lugar na avaliação de novos recrutas, o primeiro lugar em cada teste mensal. 206 Você pode obter uma recompensa de habilidade no local. Ao ouvir que há recompensas de habilidade, seu coração não pôde deixar de se excitar. 207 Na manhã seguinte, após o ajuste de ontem, seu corpo já estava em seu auge. 208 O teste mensal desta vez foi muito simples. Consistiu apenas em um teste de aptidão física. Quando o teste começou, 209 Você correu novamente para frente com a velocidade de um sprint de 100 metros. No início, todos duvidaram ao vê-lo correr assim. 210 Agora, vendo-o correr assim, o Yongal e os outros já se acostumaram. Embora sua pose de corrida não seja muito bonita, 211 O desempenho que você alcança é rápido. Treinando aptidão física por um mês inteiro, você ainda não testou. 212 Qual o seu desempenho atual nos 3 quilômetros? Aproveitando esta avaliação, é uma boa oportunidade para testar até onde você pode ir. 213 Até quando este garoto vai correr? Se fosse antes, sua velocidade já teria diminuído. Mas desta vez, você, na verdade, não diminuiu nem um pouco a velocidade. 214 Após 2 voltas, sua velocidade quase não diminuiu. Seus colegas de quarto, se colocados em outro lugar, 215 eles seriam considerados existências relativamente excelentes. Mas, infelizmente, eles estão no mesmo dormitório que você, comparados a você. 216 Eles correm como galinhas fracas. Zhou Shangjian também o observava silenciosamente no escritório. Ele está no exército há tanto tempo. 217 Ele viu muitas pessoas incríveis, mas poucas tão capazes de correr quanto você. Se sua mira por acaso também for boa. 218 E seu talento for muito alto, estima-se que seu tempo no regimento Tigre Feroz já tenha entrado na contagem regressiva. 219 Esta é uma pessoa que Song Qian pessoalmente disse que seria avisada. Mas depois de mirar por tanto tempo, não só você não foi afetado de forma alguma. 220 Pelo contrário, você ficou cada vez mais forte. Song Qian é famoso por sua força. Não importa o quanto você o tenha ofendido antes. 221 Contanto que você tenha força, é muito provável que Song Qian o leve embora. Naquela época, para não falar de forças especiais escolhendo você. 222 Seria você quem escolheria as forças especiais. Quanto mais para trás, mais rápida sua velocidade ficava. Desta vez, o Yongal cronometrou pessoalmente. 223 Ao vê-lo se aproximando do meio do percurso, o Yongal mal podia acreditar em seus olhos. Porque o tempo agora, caramba, era apenas pouco mais de 9 minutos. 224 Ele relembrou o dia em que você o desafiou publicamente. Pensando nisso agora, seria estranho se ele não tivesse contado para você, até você cruzar a linha de chegada. 225 O tempo foi registrado em 9 minutos e 33,76 segundos. Nem mesmo geralmente calmo o Yongal conseguiu conter Seus olhos se iluminaram. Na vida militar, você deve fazer o possível para conquistar todas as honras e méritos. O objetivo era calar Song Qian diretamente no futuro. Nesse momento, uma nova tarefa do sistema apareceu em sua mente. Tarefa detectada: ser o primeiro na avaliação de renascimento, o primeiro em todos os testes mensais. Você pode obter recompensas de habilidades no local. Ouvindo sobre recompensas de habilidades, seu coração não pôde deixar de ficar animado. Na manhã seguinte, após o ajuste do dia anterior, seu corpo estava no auge. Este teste mensal foi muito simples, apenas um teste de aptidão física. Assim que o teste começou, você correu para frente novamente em um sprint de 100 metros. No início, todos duvidaram ao vê-lo correr assim. Agora que o viram correr assim, o Yongal e os outros já se acostumaram, embora sua postura de corrida não seja muito bonita. Mas o seu tempo de corrida é rápido. Você treinou condicionamento físico por um mês inteiro, mas nunca testou. Qual o seu tempo atual nos 3 quilômetros? Aproveitando esta avaliação, é hora de testar o seu limite atual. Até quando esse garoto vai correr no sprint? Se fosse você antes,
sua velocidade já teria diminuído, mas desta vez você não diminuiu a velocidade. Depois de 2 voltas, sua velocidade quase não decaiu, deixando seus colegas de quarto em outro lugar. Eles seriam todos existências relativamente excelentes, mas infelizmente eles estão no mesmo dormitório que você, com você como comparação. Eles correm como fracos. Zhou Shangjian também está observando você silenciosamente no escritório. Ele está no serviço militar há tanto tempo. Ele viu muitas pessoas incríveis, mas raramente viu alguém que corre tão bem quanto você, se sua pontaria também for boa. E se o talento for alto, sua permanência no regimento Tigre Feroz já estará contada. Esta é uma pessoa que Song Qian pessoalmente disse para mirar, mas depois de mirar por tanto tempo, não só não te afetou em nada, só te deixou mais forte. Song Qian é conhecido por sua arrogância, não importa o que você tenha feito com Song Qian antes. Se você tiver habilidade, é muito provável que seja levado por Song Qian. Naquela época, sem falar em forças especiais te escolherem. Na verdade, você escolheria as forças especiais. Quanto mais você avança, mais rápido você fica. Desta vez, foi o próprio Wu Yongao que cronometrou. Ao ver você se aproximando do ponto médio, Wu Yongao mal podia acreditar em seus olhos, porque o tempo agora era de apenas 9 minutos e pouco. Ele se lembrou do dia em que você o desafiou publicamente. Pensando nisso agora, seria estranho se ele não tivesse contado a você, até você cruzar a linha de chegada. O tempo parou em 9 minutos e 33,76 segundos. Mesmo geralmente calmo, Wu Yongao não pôde deixar de xingar. Caramba! Ele imediatamente verificou o registro de todo o exército e, em seguida, levou Zhou Shangjian de volta ao local para ver o tempo no cronômetro. Os olhos de Zhou Shangjian também se arregalaram. Havia muitas pessoas com boa forma física em seu regimento Menhu, mas ninguém tão incrivelmente forte quanto você. Quantos exércitos existem em todo o país? Não é fácil quebrar um recorde de todo o exército. Aqueles que podem quebrar o recorde de todo o exército são a elite das elites. Mas e agora? O recorde de todo o exército de 3 quilômetros foi quebrado por um recruta que ainda estava em treinamento. Bom, Zhou Shangjian disse 3 vezes. Ele viu que todos estavam tão animados. Você parecia confuso. Zhou Shangjian caminhou até você e deu um tapinha em seu ombro. Você sabe o que acabou de fazer? Vendo os cantos da boca de Zhou Shangjian, que ele não conseguia conter, você sabia que definitivamente não era nada ruim. Relatei ao comandante do regimento, acabei de completar 3 quilômetros. O tempo é muito bom. Zhou Shangjian riu alto. Seu tempo é apenas muito bom. Quebrou diretamente o recorde de todo o exército. Ao ouvir as palavras de Zhou Shangjian, você também ficou um pouco atordoado. Recorde de todo o exército. A voz de Zhou Shangjian era alta, e este grito imediatamente causou um alvoroço em todo o acampamento de recrutas. A velocidade com que essa notícia se espalhou era tão rápida quanto a propagação de um pacote IC. Até Song Qian soube da notícia imediatamente. Ao ouvir esta notícia, o rosto envelhecido de Song Qian estava cheio de pontos de interrogação. É verdade? Mesmo que esse pirralho tenha um pouco de talento, ele não deveria ser capaz de quebrar o recorde de todo o exército? Seu cronômetro está com problemas? Zhou Shangjian deu tapas no peito e garantiu. A palma da mão definitivamente não pode estar errada. Mais importante, depois de correr 3 quilômetros, ele descansou um pouco. E então ele teve forças para correr mais 3 quilômetros. Desta vez, nossos 5 cronômetros cronometraram simultaneamente, e seu tempo chegou diretamente a 9 minutos e 30 segundos. Mais rápido do que antes. Song Qian ficou em silêncio por um momento e estimou o tempo. Deve estar perto da hora do tiroteio real. A Zona de Guerra do Norte estava planejando construir uma nova unidade de forças especiais. Se você realmente tivesse essa habilidade, Song Qian realmente queria que você tentasse lá. Se o resultado do primeiro tiroteio real exceder 90 anéis, notifique-me diretamente. Neste exame mensal, você é indiscutivelmente o primeiro. As recompensas dadas pelo sistema também vieram. Recompensas. Habilidade de proficiência em todas as armas. Desde que você obteve o sistema, esta é a primeira habilidade que você obteve. Você imediatamente abriu a introdução da habilidade. Proficiência em qualquer tipo de arma no mundo. A introdução da habilidade é muito curta. Tão curta que quase não tem o mesmo comprimento que o nome da habilidade. Embora a introdução seja curta, não se pode negar que a introdução é realmente adequada. Em uma frase curta, ela resume todas as armas do mundo. Assim, você pode pegar qualquer arma.
Você pode desenvolvê-la a um nível extraordinário. Naquela noite, depois de se lavar e voltar para o dormitório, todos os novos recrutas deitaram na cama. Os outros também se aproximaram para perguntar. Shen Bing olhou para esses recrutas, sentindo-se como via a si mesmo na época. Afinal, qual homem consegue resistir à tentação de uma arma? Se havia algo mais esperado no treinamento inicial, era receber uma arma. Shen Bing não pretendia enrolar vocês. Vocês poderão tocá-las amanhã. Os soldados Xing arregalaram os olhos, e então um grito de alegria irrompeu no dormitório. Ao saber que receberiam armas no dia seguinte, todos os recrutas estavam tão excitados que não conseguiam dormir. Normalmente, todos queriam dormir um pouco mais. Mas no dia seguinte, todos acordaram mais cedo e cedo. Vendo os soldados Xing que já haviam arrumado suas coisas, Shen Bing riu e rosnou. Olhando para vocês todos parecendo tão animados agora, vocês sentirão o dobro da dor depois. Mas eles não se importaram. O que havia de difícil em receber uma arma? Mesmo que tivessem que praticar o dia todo, eles estariam dispostos. No campo de treinamento, os soldados Xing já estavam em formação esperando. Neste mês, vocês todos passaram por uma transformação imensa. Desde que assumi esses recrutas, os líderes em todos os níveis nunca disseram: vocês são a pior turma de recrutas que já treinei. Por que com você aqui, esses recrutas acham isso assustador? Os soldados Xing pegaram suas armas um por um, pensando que finalmente poderiam mostrar suas habilidades, mas a realidade era: atirar? Você está pensando demais, vocês nem sabem como manusear uma arma. Como ousamos deixar vocês atirarem? Os soldados Xing estavam com rostos amargos. Shen Bing ficou em frente à mesa e continuou. Para usar bem uma arma, o primeiro passo é conhecê-la fluentemente, antes mesmo que vocês pudessem reagir. Esta arma que estava nas mãos de Shen Bing já se transformou em um monte de peças. Os soldados Xing arregalaram os olhos, chocados. Claro, exceto você. Shen Bing também sentiu que essa operação em seus olhos não parecia nada especial. E parecia bastante simples. Você era claramente um péssimo sujeito que nem conseguia passar na faculdade, mas tinha uma namorada leal e adorável. Seu sogro militar soube disso e tentou de tudo para te colocar no exército, querendo te dar um teste. Quem diria que, assim que você entrou no exército, você acertou todos os alvos em uma competição de tiro e quebrou o recorde do distrito militar em um teste de aptidão física. Um ano depois, você liderou uma equipe de forças especiais para varrer o mundo. 3 anos depois, seu peito estava cheio de medalhas militares, e até seu sogro ficou impressionado. No campo de treinamento, Shen Bing viu uma expressão de descontentamento em seus olhos e te agarrou. Parece que você estava olhando muito seriamente. Tente você. Você não hesitou e foi para a frente da mesa, desmontando a arma em peças em poucas etapas. Nem em 20 segundos do começo ao fim. Shen Bing queria reprimir sua curiosidade, mas agora parece que... Shen Bing pensou demais. Você tinha o capital para merecer isso. Shen Bing acalmou o coração e perguntou se você conseguia montar a arma de volta. Sem dizer muito, você começou a trabalhar. Durante o processo de montagem, você remontou a arma como se estivesse fazendo mágica, algo que Shen Bing percebeu claramente. 277 Você era visivelmente mais hábil na remontagem, e sua velocidade era consideravelmente mais rápida do que na desmontagem. Vendo que você tinha tal habilidade, 278 Ele não tinha mais nada a dizer. Ele balançou a cabeça e depois deu um sorriso irônico. 279 Seu moleque, Shen Bing perguntou a ele depois de um momento. Você consegue ser ainda mais rápido? 280 Você assentiu. Eu não tenho experiência em desmontagem e montagem. Foi a primeira vez que desmontei e montei agora. 281 Se me derem mais uma chance, acho que ainda há espaço para melhorias. Isso é um tapa na cara e tanto. 282 A primeira vez? Então tente de novo. Assim que terminou de falar, você começou a desmontar e montar novamente. 283 Você demorou mais de 20 segundos para desmontar na primeira vez, mas na segunda vez, a desmontagem e a montagem juntas levaram apenas cerca de 20 segundos. 284 Shen Bing não aguentou mais e soltou um palavrão. Que porra é essa, seu moleque? 285 Espere aí, vou procurar o comandante da companhia. Mas depois que o comandante da companhia, Wu Yongao, ouviu, seus olhos quase saltaram. 286 Shen Bing, você não está me enganando? Desmontar e montar uma arma em cerca de 20 segundos? 287 O general já investigou os dados deste moleque.
Ele definitivamente nunca tocou em uma arma antes, apenas te viu desmontar uma vez. 288 Ele conseguiu replicar imediatamente e remontá-la rapidamente. Shen Bing se defendeu. 289 Comandante da companhia, não diga que eu não acredito, eu também não acredito. Falando nisso, 290 Eles estavam cada vez mais convencidos de que você era definitivamente alguém que o general havia arranjado para treinar, provavelmente antes de Mei Luvu. 291 Você já havia recebido treinamento profissional. Caso contrário, por que motivo você seria tão alvo de um recruta comum por parte do general? 292 Finalmente, essa notícia chegou a Zhou Shangjian. Zhou Shangjian também ficou muito chocado, mas não duvidou da veracidade da coisa. 293 Ninguém tinha motivo para mentir. Como chegou a ele, provava que você era um excelente talento. 294 Deixá-lo continuar treinando com o grosso das tropas já era um desperdício. Durante o tempo de folga, sob o aviso de Shen Bing, 295 Você chegou à porta do escritório do comandante do regimento. Vendo você entrar, Zhou Shangjian sentiu uma onda de emoção. 296 Ele pensou que você eventualmente deixaria o regimento Meng-HU, mas não esperava que você fosse embora tão rápido. Além de Zhou Shangjian, 297 Você também viu um veterano sentado no sofá. Com seu talento e habilidade, continuar treinando com os recrutas não tinha mais muito propósito. 298 Você pode não reconhecer este veterano agora, mas se você ficar no regimento Meng-HU por tempo suficiente, certamente saberá seu nome. 299 Zhang Jianjun, no nosso regimento Meng-HU, se ele não for o primeiro, ninguém ousa ser o segundo. Um soldado de elite versátil. 300 Detentor de vários recordes no regimento Meng-HU. A partir de hoje, você aprenderá com ele. Ao remontar, você é visivelmente mais habilidoso, e a velocidade é consideravelmente maior do que ao desmontar. Vendo que você tem tal habilidade, ele não tinha mais nada a dizer, balançou a cabeça e depois deu um sorriso irônico. Seu moleque, Shen Bing perguntou após um momento, você consegue ir mais rápido? Você acenou com a cabeça. Eu não tenho experiência em desmontagem e montagem. Esta foi a primeira vez que desmontei e montei. Se você me der mais uma chance, devo ter espaço para melhorias. Isso é um pouco humilhante. A primeira vez, então tente de novo. Depois de falar, você começa a desmontar e montar novamente. Você levou mais de 20 segundos para desmontar na primeira vez, e na segunda vez, a montagem e desmontagem juntas levaram cerca de 20 segundos. Shen Bing não aguentou mais e soltou um palavrão. Porra! Seu moleque! Espere um pouco, vou procurar o comandante. Depois que o comandante Wu Yonggao terminou de falar, os olhos de Wu Yonggao quase saltaram. Shen Bing, você não está mentindo para mim? Desmontar e montar uma arma em cerca de 20 segundos? O comandante já investigou as informações deste garoto antes. Ele nunca tinha tocado em uma arma antes, apenas observou você desmontar uma vez. Ele pode replicá-lo imediatamente e restaurá-lo rapidamente. Shen Bing disse com sinceridade. Comandante, não diga que você não acredita, eu também não acredito. Falando nisso, quanto mais eles confirmavam, mais eles acreditavam que você definitivamente foi enviado pelo comandante para ser treinado, antes de Mei Lu provavelmente. Ele já havia recebido treinamento profissional. Caso contrário, que tipo de ódio eles teriam para fazer o comandante mirar tanto em um recruta comum? A notícia chegou a Zhou Shangjian, que ficou igualmente chocado, mas não duvidou de sua veracidade. Ninguém teria motivo para mentir. Se chegou a mim, prova que você é um recrutado de primeira linha. Continuar treinando com o grupo principal já é um desperdício. Durante o intervalo, por instrução de Shen Bing, você chegou à porta do escritório do comandante do regimento. Vendo você entrar, Zhou Shangjian sentiu uma onda de admiração. Ele imaginou que você eventualmente deixaria o regimento Meng-HU, mas não esperava que fosse tão cedo. Além de Zhou Shangjian, você também viu um velho soldado sentado no sofá. Com seu talento e força, continuar treinando com os novos recrutas já não era muito útil. Você pode não conhecer este velho soldado agora, mas se ficar no regimento Meng-HU por tempo suficiente, você certamente saberá seu nome. Se Zhang Jianjun não for o número 1 em nosso regimento Meng-HU, ninguém mais ousaria dizer que é um soldado de elite versátil, detentor de vários recordes dentro do regimento Meng-HU. A partir de hoje, você o seguirá para aprender. Quanto ao arranjo de Zhou Shangjian, você não se sentiu surpreendido, com sua força, treinar com os recém-chegados.
Realmente seria um desperdício de talento. Após um breve reconhecimento, Zhang Jianjun o levou para fora do escritório. Ele não sabia por onde começar a ensinar por um tempo. Quando estava no escritório, Lou Shangjian deu a ordem: não haveria limite de balas no projeto de treinamento. Quanto você quiser, já que você é muito talentoso. Então ele queria ver o quão forte seria seu primeiro resultado em projeto de combate real. Antes de ensinar, Zhang Jianjun também precisava voltar para resolver algumas coisas. Espere por mim no campo de tiro primeiro. Após pegar a arma na armaria, você caminhou direto para o campo de tiro. O sol do meio-dia estava forte. Quando você estava quase chegando ao campo de tiro, havia uma companhia inteira lá dentro, realizando treinamento de tiro. Essa companhia era a 7ª Companhia do 1º Batalhão do Regimento Men-HU. Na 7ª Companhia do 1º Batalhão do Regimento Men-HU, era conhecida como a 7ª Companhia de Atiradores de Elite. Incontáveis atiradores de elite saíram desta 7ª Companhia. Os prêmios relacionados a tiro do Regimento Men-HU eram basicamente todos conquistados pela 7ª Companhia. Ao ver você caminhar diretamente para o campo de tiro, todos na 7ª Companhia acharam um pouco estranho. É meio-dia. Nenhum cachorro quer ficar lá fora. Quem mais estaria disposto a sair neste momento? Sim, os soldados veteranos também começaram a discutir. Quem é aquele? Ele parece um pouco familiar. Não o conheço. A patente em seu uniforme está um pouco errada? Parece que a patente dele é de soldado raso. Recruta. Ao ouvirem que a patente era de soldado raso, todos imediatamente se aproximaram para observá-lo. Realmente um recruta. Todos os soldados veteranos ficaram curiosos. Há quanto tempo é o treinamento básico agora? Parece um mês. Um mês para ter tal presença. Ele não deve ser uma pessoa comum. Ele veio aqui para praticar tiro? Todos cochichavam. Você, com a boca cheia de conversa, vendo os soldados veteranos da 7ª Companhia. Você cumprimentou educadamente. Olá, veteranos. Após um mês de treinamento, você não tinha mais o ar de malandro da vida anterior. Todo o seu corpo irradiava a eficiência de um soldado. O comandante da 7ª Companhia se aproximou e perguntou: você é um recruta, não é? O treinamento básico é muito árduo. Vocês receberam as armas hoje. À tarde vocês vão ter o que fazer. Vim aqui praticar tiro. Ao ouvir isso, o comandante da 7ª Companhia e os soldados da 7ª Companhia ficaram assustados. Eles tinham acabado de ouvir hoje que os recrutas receberam as armas, e após receberem as armas, não podiam atirar imediatamente. Antes de atirar, os recrutas ainda precisavam de conhecimento teórico, e ainda precisavam praticar a pontaria por muito tempo. Depois disso eles poderiam começar a atirar. Ao ouvir você dizer que veio atirar, o comandante da 7ª Companhia ficou bastante interessado, sob os olhares curiosos de todos. Você se aproximou de uma mesa, largou o rifle que estava segurando, e no instante em que o largou, sua mão parecia ter feito mágica, e a arma em sua mão se desfez em pedaços em um piscar de olhos, e gemidos de palavrões podiam ser ouvidos vagamente na formação. Que porra é essa? Antes que todos pudessem reagir, a pilha de peças se transformou novamente em uma arma completa. Com essa manobra, você não precisou dizer nada. A ação foi a melhor prova. Como comandante do 7º Pelotão de Atiradores de Elite, ele viu muitos bons soldados talentosos. E também viu muitos atiradores de elite. E também viu soldados que desmontavam e montavam armas incrivelmente rápido. Mas ele nunca tinha visto alguém como você antes hoje. Foi exatamente por causa da sua velocidade absurda de desmontagem e montagem que o comandante do 7º Pelotão, após se surpreender, finalmente entendeu. Que tipo de recruta é esse? Isso é claramente um veterano vestido com uniforme de recruta para causar confusão. Irmão, de qual regimento você é? Ao ouvir o comandante do 7º Pelotão, os outros veteranos também reagiram. Diante deles, quem eram esses recrutas? Eles eram claramente de outra unidade vindo causar problemas. Você sorriu sem jeito e disse: de qual regimento eu seria? Recruta do 1º Batalhão, 1ª Companhia, 1ª Fileira, Pelotão Geral e EFAN do Regimento Men-HU. O comandante do 7º Pelotão te lançou um olhar de lado, sem dizer nada direito. Então eu digo: eu sou um recruta do 2º Batalhão, 2ª Companhia, 2ª Fileira, Pelotão 2, Classe 2 do Regimento Men-HU. Neste momento, Zhang Jianjun, após resolver seus assuntos, também caminhou para cá. Ao ver Zhang Jianjun, o comandante do 7º Pelotão não perdeu tempo com você. Velho Zhang, você já o conhecia? Conheço. Ao ouvir Zhang Jianjun dizer que o conhecia,
O comandante do 7º pelotão exibiu um sorriso de triunfo. O sorriso parecia dizer: quanto tempo mais você acha que pode fingir aqui? Então, de qual unidade ele é? De qual unidade? Ele é um recruta do nosso regimento. Assim que isso foi dito, o local ficou em silêncio. Os sorrisos no rosto dos veteranos congelaram. Recruta? Este garoto na frente deles é realmente um recruta? Velho Zan, você não está brincando comigo? Zhang Jianjun lançou um olhar de lado para o comandante do 7º pelotão. Por que eu brincaria com você? Eu o trouxe aqui hoje para treinar tiro real. Eu reservo um lugar de tiro para vocês. Esta é uma ordem direta do comandante. Na frente de todos, os dois caminharam em direção ao primeiro lugar de tiro. O comandante do 7º pelotão e toda a 7ª companhia ficaram atordoados com o calor do campo de tiro. Comandante, você acabou de nos dizer que um recruta quebrou o recorde de 3 quilômetros de todo o exército. Essa pessoa se chama Ye. E o que mesmo? O que mais poderia ser? Essa pessoa se chama Yefan. Não é o recruta de agora? Que porra! Não admira que ele pareça tão imponente. A nova geração supera a antiga, e essa nova geração é simplesmente especial, como uma bomba d'água. Eles nos esgotaram completamente, não nos deixando nenhuma saída. Ao verem os dois na posição de tiro número 1, 352 suas mentes estavam um caos. Durante o treinamento de recrutas, com mais de um mês de serviço, 353 eles ainda estavam treinando exaustivamente a condição física, praticando o básico do básico. E você? 354 no primeiro mês como recruta. Você quebrou o recorde de todo o exército. Enquanto eles discutiam, várias rajadas de tiros soaram à distância. 355 por quanto tempo esses tiros soaram? Os homens da 7ª companhia instintivamente olharam naquela direção. Disparando tão rápido no primeiro treinamento de tiro? 356 com uma frequência de tiro tão densa, provavelmente você acertaria um ou dois alvos com 10 balas, isso já seria impressionante. 357 no início, Zhang Jianjun pensou o mesmo, mas quando olhou para os alvos, ele também ficou, assim como os homens da 7ª companhia, 358 parados sob o sol escaldante em um estado de confusão. Os buracos de bala no centro dos alvos eram muito densos. Era óbvio à primeira vista, 359 que todas as suas 10 balas acertaram o centro do alvo. 10 em todos os tiros. Embora Zhang Jianjun não acreditasse no que via, 360 ele teve que admitir que suas 10 balas haviam atingido precisamente o centro do alvo. Ele suprimiu à força o choque em seu coração. 361 é a primeira vez que você manuseia uma arma, certo? Certo. Então, você estava atirando a sério 362 e não apenas por sorte, certo? Depois de fazer essa pergunta, Zhang Jianjun sentiu que a pergunta era desnecessária. 363 acertar o centro do alvo uma ou duas vezes pode ser sorte, mas se 10 balas acertarem o centro do alvo em 2 segundos, isso ainda é sorte. 364 isso é habilidade absoluta. Você não deu explicações adicionais, apenas recarregou a arma. 365 e então mirou no alvo número 2. A velocidade do seu tiro foi ainda mais rápida do que antes. Em condições normais de treinamento, o modo era semi-automático, 366 mas você o transformou em totalmente automático. 10 tiros foram disparados, mas não houve movimento no alvo número 1. 367 Zhang Jianjun também achou estranho. Os 10 tiros anteriores definitivamente não foram sorte, mas por que você disparou 10 vezes seguidas, 368 e nenhuma bala atingiu o alvo número 1? Antes que Zhang Jianjun pudesse reagir, você recarregou a arma novamente. 369 bang, bang, bang. A velocidade de seus tiros aumentava cada vez mais, tão rápido que parecia que você mal estava mirando. 370 desta vez, você colocou 30 balas no carregador, e o tempo total para disparar essas 30 balas não excedeu 10 segundos. 371 no alvo número 3, número 4, número 5, o centro de cada alvo estava assustadoramente denso. Aqueles soldados experientes que estavam se preparando para treinar em frente a essas posições de tiro, 372 ficaram todos chocados. As folhas de alvo recém-trocadas foram destruídas em um piscar de olhos. 373 Mesmo que Zhang Jianjun fosse mais tolo, ele deveria ter percebido que você, garoto, se eu não tivesse lido seu arquivo. 374 Eu realmente pensaria que você era um soldado de forças especiais de alguma unidade de elite vindo aqui para causar problemas. Que tal tentar o alvo de 200 metros?
375 Você sabia que essa habilidade era poderosa, mas não esperava que fosse tão poderosa assim. Suas mentes estavam em completo caos. Em seu tempo de recruta, há pouco mais de um mês. Ainda continua a treinar a tua condição física e a fazer exercícios. Tudo o que estás a treinar são os fundamentos mais básicos. Mas tu, no primeiro mês de recruta, quebraste diretamente o recorde de todo o exército. Quando eles estavam a discutir, ouviram-se vários tiros à distância. Estes tiros continuaram por meia hora. Os membros da 7ª Companhia viraram-se instintivamente naquela direção. Foi a primeira vez a disparar e já tão rápido? A disparar a uma frequência tão densa, provavelmente acertarias num ou dois em 10 balas, e isso já seria impressionante. No início, Zhang Jianjun também pensava assim, mas quando olhou para o alvo, ele também ficou como os membros da 7ª Companhia. Parado sob o sol escaldante, confuso. Os buracos de bala no centro do alvo eram muito densos, à primeira vista era possível ver. As tuas 10 balas disparadas agora acertaram todas no centro do alvo, 10 anéis em cada tiro. Zhang Jianjun não acreditava no que via. Mas ele teve de admitir que os teus 10 tiros agora acertaram precisamente no centro do alvo. Ele reprimiu à força o choque em seu coração. Esta foi a primeira vez que tiveste contato com uma arma, certo? Sim, e disparaste a sério, não foi? Não foi apenas sorte, certo? Depois de fazer esta pergunta, Zhang Jianjun sentiu que a pergunta era desnecessária. 1 ou 2 tiros atingindo um civil pode ser sorte, mas se 10 tiros atingirem civis em 2 segundos, isso ainda pode ser chamado de sorte? Isso se chama habilidade absoluta. Você não explicou nada e recarregou as balas. Em seguida, o número 2 mudou a mira. Sua velocidade de tiro desta vez foi ainda mais rápida do que antes. Em circunstâncias normais, o modo de treinamento é semi-automático. Mas você transformou o modo semi-automático em totalmente automático. 10 balas foram disparadas, mas nenhuma ação foi feita no tambor do número 1. Zhang Jianjun também achou estranho. Aqueles 10 tiros que você acabou de dar definitivamente não foram sorte, mas por que você não atirou 10 vezes? Nenhuma bala foi colocada no tambor do número 1. Antes que Zhang Jianjun pudesse reagir, você colocou as balas novamente. Pang pang pang, a velocidade com que você atirou ficou cada vez mais rápida, tão rápida que parecia que você mal mirou. Desta vez, você colocou 30 balas no carregador, e o tempo total para disparar essas 30 balas não excedeu 10 segundos. Os centros dos tambores de número 3, número 4 e número 5 eram aterrorantemente densos. Os veteranos que estavam se preparando para treinar na frente desses tambores ficaram todos chocados. Os tambores recém-trocados foram atingidos em um piscar de olhos. Mesmo que Zhang Jianjun estivesse em qualquer situação, ele deveria ter percebido que tipo de pessoa você é. Eu até vi seus arquivos. Eu realmente pensei que você fosse um soldado de forças especiais de alguma unidade de forças especiais vindo para causar problemas. Vamos tentar a prova dos 200 metros. O que você acha? Você sabia que essa habilidade era muito poderosa, mas não esperava que fosse tão poderosa. Você mal mirou nos 100 metros. Para você, que possuía essa habilidade, atirar em um alvo a 100 metros era tão fácil quanto respirar, sem esforço algum. Zhang Jianjun logo ajustou o alvo para 200 metros, pensando que com 200 metros seu desempenho cairia muito, mas a realidade provou que ele pensou demais. Aumentar a dificuldade para 100 metros também aumentaria drasticamente, mas para você, a dificuldade parecia a mesma, bastou uma mira simples. Então ele começou a atirar novamente, e as 10 balas atingiram o alvo com precisão mais uma vez. Tudo isso foi visto por todos da 7ª Companhia. Eles viram, e isso lhes doeu profundamente. Eles passavam tanto tempo treinando todos os dias, mas no final não conseguiam vencer um recruta que acabará de pegar em uma arma. Se Zhang Jianjun não tivesse dito que você era um recruta, eles jamais teriam acreditado que você era um recruta. Que recruta poderia ser tão feroz assim? Na primeira vez que pegou em uma arma, na primeira vez que atirou, você alcançou a pontuação máxima, 5 alvos perfeitos. Desumano, simplesmente desumano. Essa garota deve ser um alienígena disfarçado de humano, certo? Todos conversavam uns com os outros. Zhang Jianjun também caminhou em direção à 7ª Companhia. Capitão da 7ª Companhia, pode nos emprestar um?